Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Filosofia e Cultura. Estamos nós aqui dando continuidade às nossas reflexões filosóficas. E a partir desse encontro eu gostaria de oferecer uma mini história da filosofia, coisa que muitos me pedem. Ora, quando nós falamos da história da filosofia, evidentemente, na grande maioria das vezes, se segue aquela divisão da história, período antigo, medieval, moderno e contemporâneo. Evidentemente que existem muitas discussões, muitos debates no sentido de quando começa um período, quando termina um outro período. Mas o que me interessa aqui principalmente é conseguir fornecer quais são de fato os principais pontos e características do pensamento filosófico em cada momento da história. De fato, a filosofia ela foi se desenvolvendo historicamente. Ela foi se estabelecendo a partir de determinados problemas que, por um lado, continuaram, as grandes questões, mas também o modo de abordar e questões às vezes mais peculiares foram se estabelecendo em momentos específicos da história. Então, quando nós pegamos ali o período antigo, nós, em primeiro lugar, temos que entender que a filosofia ela tem toda uma relação especial com o mundo grego, com a Grécia, e ali em torno do século VI a.C. é que ocorre esse nascimento da filosofia, essa manifestação do pensamento filosófico. E ali, de fato, nós temos, dentro dessa primeira manifestação histórica da filosofia, uma relação profunda com a cosmologia, com a questão do cosmos, com a questão da physis, ou seja, a natureza, no sentido de que essa realidade de onde brotam todas as coisas e que regula as coisas. Então a gente percebe que, de fato, os primeiros filósofos não vai ser por acaso que vão ser chamados muitas vezes de fisiólogos, ou fisicistas, como alguns preferem. Por quê? Porque eles estão voltados principalmente para essa questão do mundo natural, da realidade natural. Ou seja, esses primeiros pensadores, como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Empédocles, a escola tomista de Leucipo, Demócrito e outros, você vê claramente que há uma preocupação de olhar para o mundo natural e tentar compreender esse cosmos, no sentido de um mundo harmonioso, ordenado, quais são, de fato, as causas naturais que explicam esse mundo tal como ele é. Então nós percebemos claramente, nesses primeiros autores, nesses primeiros pensadores, essas perguntas cosmológicas, ou seja, de onde tudo vem, para onde tudo vai, se o movimento existe ou não, se as coisas mudam ou não, e principalmente também a questão da arqué, ou seja, qual é o elemento, qual é o princípio originário de todas as coisas. Então, alguns, Tales, por exemplo, vai dizer que é a água, Anaximandro vai dizer que é o indeterminado, Anaxímenes vai dizer que é o ar, Empédocles vai dizer que é a água, a terra, ar e fogo, os 4 elementos. Então vão, evidentemente, ocorrer propostas e respostas diferentes. Mas é nítido que a primeira manifestação histórica da filosofia é nesse contexto cosmológico. Tá? Agora, não é por acaso também que esses autores vão ser denominados depois de pré-socráticos. Aí, de fato, nós já vemos a importância e a relevância da grande figura, que é Sócrates. Então, é com Sócrates que começa, digamos assim, a chamada filosofia clássica. Mas para nós podermos entender a própria figura de Sócrates, o seu modo de filosofar, nós não podemos esquecer que no próprio século quinto ali antes de Cristo, nós temos a figura dos sofistas, a questão do movimento sofístico na Grécia. E isso é um ponto importante, porque se a filosofia nasce mais ou menos ali no século VI antes de Cristo, no início do século VI, etc., e vai se desenvolvendo,
e adentrando também, né, alguns autores ali no contexto do século V, no próprio século V, com o movimento sofístico, é nítido que a grande temática agora já não vai ser mais apenas a questão da natureza ou a questão do cosmos, de onde tudo vem, para onde tudo vai, qual é o elemento constitutivo de todas as coisas, mas a questão ético-política passa a ter um peso maior, né? Ou seja, o discurso filosófico, a reflexão filosófica vai se preocupar cada vez mais com questões morais, questões éticas, questões políticas, ou seja, com toda essa realidade humana, essa questão antropológica, vai ganhando um peso cada vez maior. Então, no movimento sofístico, nós já percebemos isso, né? Os sofistas, de fato, vão focar nessa questão da educação, nessa temática da virtude, se ela pode ser ensinada ou não, as questões também políticas. Isso não é por acaso. Se nós pegarmos a própria história da Grécia naquele momento, nesse contexto, nós vamos ver toda uma passagem, né, de um esquema de tirania, de oligarquia, para um contexto mais de democracia, como ela foi pensada e compreendida no contexto grego. Então, nos sofistas, nós já percebemos isso. E em Sócrates, né, que também está nesse contexto do século V, nós vamos, de fato, perceber essa questão, tá? Sendo que em Sócrates, evidentemente, existe sempre todo um conjunto de polêmicas em torno dele, porque é aquela história, né? Todo mundo brinca, dizendo, bom, a única certeza que nós temos de Sócrates é que ele não escreveu nada, né? Então ele, de fato, desenvolveu a filosofia no aspecto bem da oralidade. A questão do diálogo foi uma coisa fundamental do socratismo, e a grande defesa do Sócrates, evidentemente, é a importância do autoconhecimento. O famoso conhece-te a ti mesmo, né? O ser humano, de fato, para poder responder à pergunta como devo viver, como devo agir, ele também precisa refletir e se perguntar quem sou eu. Então é a ideia de que, para eu saber como devo viver, eu antes preciso refletir e saber quem é o homem, o que é de fato o ser humano. Então, essa questão do autoconhecimento, para Sócrates, ela é um ponto fundamental. Por aí a gente vê como a questão ética e a questão antropológica, ela é extremamente intensa no socratismo. Dentro, evidentemente, de uma compreensão de uma filosofia, né, que deve ser entendida como uma grande ginástica, um grande exercício do espírito, um grande exercício de reflexão, de busca constante, de compreensão, né, e que, portanto, para Sócrates, essa compreensão, essa busca, não deve ser referente apenas à exterioridade, ao corpo ou às necessidades materiais, mas principalmente essa questão do cuidado de si, do cuidado da alma, como eu disse, a questão do autoconhecimento. E por isso que no próprio método socrático, se no primeiro momento tem toda a questão da ironia, no segundo momento tem a questão da maiêutica, que é justamente essa coisa, essa arte de dar à luz a novas ideias, novos pensamentos, né? E muitas vezes perceber e compreendendo que aquilo que pensamos ou as nossas opiniões muitas vezes não tem sentido, não tem coerência. E uma outra coisa que é fundamental também no socratismo é essa coisa, junto com o autoconhecimento, nós temos essa clareza, né, do sei que nada sei, que tem um aspecto irônico, mas também essa coisa de que o princípio da sabedoria é justamente o reconhecimento da própria ignorância. Então Sócrates mesmo vai dizer que ele foi perseguido por causa disso, ele foi acusado, né, foi preso e acabou morrendo, tomando a cicuta, porque na realidade ele incomodou muitas pessoas, muitos grupos. Ou seja, ele, através do diálogo, do debate, das reflexões, ele acabava mostrando para as pessoas que elas muitas vezes não eram aquilo que elas achavam que eram. E acabou incomodando muita gente. Então o elemento ético, repito, político está ali muito presente. E com ele começa toda essa filosofia clássica, né? No contexto ali do século V, enfim, até enfim, o seu final, etc. Quando nós, de fato, olhamos com mais calma tudo isso, aí realmente vem os dois grandes nomes da filosofia antiga, que é
Platão e Aristóteles. Né? De fato, é importante ali esses dois autores, né? Eles têm ali uma relevância, enfim, muito grande, né? Muito grande mesmo, né? Que vai adentrar ali o século IV, né? Tanto Platão, com todo o seu trabalho, ele funda a primeira escola filosófica, que é a Academia, e depois, né, Aristóteles, que vai ser discípulo de Platão, ele vivencia muito tempo na Academia, e depois que Platão morre, ele também vai acabar abrindo a sua própria escola por vários motivos, que vai ser o Liceu. Então nós temos ali, de fato, nesse momento, no contexto clássico, da filosofia clássica, os dois primeiros grandes sistemas filosóficos, que é o platonismo e o aristotelismo. Ora, o que realmente caracteriza um e outro? Né? E que durante séculos o pensamento de Platão e de Aristóteles, digamos, acabou influenciando muita gente, muitas escolas filosóficas, muitos autores, etc. Ora, Platão vai ser considerado aquele que realizou a chamada segunda navegação. O que quer dizer isso? Além de olhar o mundo material, o mundo sensível, aquilo que nós aprendemos pelos nossos sentidos, ele vai procurar mostrar que a realidade, ela não se reduz àquilo que nós captamos pelos nossos sentidos. Então, essa segunda navegação significa justamente essa descoberta do incorpóreo, essa descoberta de que, olha, existe uma realidade que é inteligível, que é espiritual, que nós captamos pelo nosso pensamento e não tanto pelos nossos sentidos. E aí está realmente um ponto fundamental, né, do platonismo, ou seja, com Platão, de fato, a filosofia ela ganha, digamos assim, uma estrutura, uma sistematização muito mais robusta, né, do que a partir de tudo que já tinha ocorrido, né? E mesmo com toda a colaboração, né, dos primeiros filósofos, que não é à toa que foram chamados pré-socráticos, né? Aí a gente vê de fato a relevância de Sócrates, ou seja, como se fosse um divisor de águas, né? E aí temos que tomar cuidado, porque pré-socrático não quer dizer necessariamente que existiu antes de Sócrates, porque existiram autores pré-socráticos próximos dele ali, mas o estilo, o modo de fazer filosofia, né? Ou seja, a questão cosmológica é o que predominava e de repente a questão ética, a questão política passa a predominar mais, né? Principalmente ali no contexto dos sofistas e Sócrates. Platão olha toda essa tradição, né? Vê muitas questões e problemas que foram ali analisados e questões em abertas, então, por exemplo, questão do movimento, se as coisas mudam ou não, e ele foi procurando mostrar que existem regiões do ser. Há uma dimensão do ser sensível, essa dimensão sensível ela muda, ela passa realmente por mudanças. É a dimensão da multiplicidade, né? São várias coisas. Mas, por outro lado, eu tenho uma dimensão inteligível que não muda. Ela é imutável, constituída das ideias, das formas. Não ideia no sentido de representação mental, como nós temos hoje, né? Essa concepção, mas ideia no sentido de modelo, de fundamento, né, da realidade sensível. Então, eu tenho uma ideia de cavalo, enquanto que no sensível eu tenho vários cavalos, a ideia de cavalo é uma só. E, portanto, é a ideia de que o sensível, ele é a partir do inteligível, ou seja, o sensível é por participação, por imitação, enquanto o inteligível é em si e por si mesmo. Então, para Platão, evidentemente, né, se nós queremos compreender as coisas, nós precisamos ir além do sensível e adentrar esse âmbito do inteligível. Então, essa segunda navegação é justamente isso, essa descoberta do inteligível, do incorpóreo. E isso deu um salto qualitativo enorme para a filosofia, né, essa dimensão do metafísico, né, e não apenas daquilo que aprendemos pelos sentidos. Ora, Aristóteles, evidentemente, ele vai fazer, sim, toda uma análise crítica da tradição que ele recebeu, seja em relação aos pré-socráticos, aos sofistas, seja em relação ao próprio Platão. Então, de uma certa maneira, Aristóteles é um platônico em que sentido? Que ele dá continuidade, digamos, ao projeto filosófico platônico. Mas, por outro lado, né, ele vai ter várias considerações críticas a Platão, né? Ou seja, se Platão fez a segunda navegação, a descoberta do incorpóreo, ele procurou justificar e entender tudo isso a partir da sua teoria das ideias ou da compreensão de que existem regiões do ser. Então, para Aristóteles,
o platonismo, o pensamento de Platão, era profundamente dualista, existe ali um dualismo. E no entendimento de Aristóteles, o dualismo não seria a melhor forma de compreender a realidade. Portanto, por um lado, me parece que não é correto dizer que Aristóteles ele abandonou totalmente a segunda navegação de Platão. Ele abandonou totalmente a questão do inteligível e do incorpóreo, né? Como se ele fosse um pensador materialista dizendo que só existe aquilo que aprendemos pelos sentidos. Não. Ele dá continuidade a essa segunda navegação. Ele dá continuidade a esse projeto, né? Mas, por outro lado, ele de fato vai elaborar toda uma nova teoria do ser, toda uma compreensão diferente da própria classificação da ciência, por exemplo, né? Então, se para Platão nós começamos ali pela questão dos sentidos, mas se as coisas sensíveis são imagens e cópias do inteligível, né? E se nós ficarmos só no nível do sensível, nós vamos ter apenas doxas e opiniões, então precisamos fazer um movimento dialético de ir do sensível para o inteligível, passando pelos entes matemáticos e atingindo, né, toda a questão do raciocínio discursivo, depois da própria questão de uma intuição intelectual, até chegar à teoria, que seria esse ver, essa contemplação, e, portanto, chegar à episteme, que é a ciência. Isso é o platonismo, é a proposta de Platão. Aristóteles entende que não. Aristóteles entende que nós temos ciências teoréticas, que nós temos ciências práticas, que nós temos ciências produtivas. A ciência teorética é o conhecer pelo conhecer, né? E o ápice dela seria a metafísica, termo que Aristóteles não usava. Ele falava de sabedoria, de filosofia primeira, né? Que trataria justamente isso, dos princípios, das causas primeiras de todas as coisas. E, portanto, essas ciências teoréticas, dentre elas a metafísica seria mais elevada, do conhecer pelo conhecer, ou seja, buscamos conhecer justamente por toda essa realização de encontrar a verdade. Enquanto que uma ciência prática, nós buscamos saber para ter uma perfeição moral melhor, e a ciência produtiva para saber produzir, fazer algo, né, da melhor forma possível, com toda a qualidade. Então, essa sistematização, essa divisão da ciência é uma grande característica de Aristóteles, e dentro desse contexto todo, repito, ele não nega a segunda navegação, ele não nega o incorpóreo, porém, né, ele vai, digamos assim, ter uma compreensão da realidade muito mais unitária, ou seja, o conhecimento humano começa pelos sentidos, tem toda essa relação com os sentidos, mas ao mesmo tempo está ali todo o trabalho do intelecto, né? Então, a maneira como Aristóteles compreende todo o processo de abstração vai ser um pouco diferente, né, do platonismo. Então, ele de fato vai ter essa compreensão da importância dos sentidos, seja no aspecto externo, ver, ouvir, etc., como também aquilo que é interno, mas que também são sentidos, e depois todo o trabalho do intelecto, seja passivo ou ativo, né? E a partir disso chega ao conhecimento intelectual. Então há uma unidade profunda, ou seja, o trabalho da inteligência junto com os sentidos, do pensamento junto com os sentidos, dentro de todo esse processo de abstração, que também pressupõe uma compreensão da realidade do ser diferente, aonde ele vai procurar mostrar que você tem de fato a substância, que é aquilo que é em si, né? E tem toda a dimensão dos acidentes, que de fato são, mas são na substância, da mesma forma que eu tenho o ato e a potência, ou seja, a potência também é um modo de ser, mas a potência é aquilo que é possível, é uma perfeição possível de um ser, enquanto que o ato já é essa efetivação e a realização da potência, né? Agora, é interessante como que, apesar dessas divergências no platonismo, Aristóteles ele continua com a ideia de que, olha, um conhecimento de fato só é conhecimento, uma ciência só é ciência, se for necessária, se for universal, né? Por mais que ele também vai entender que conhecer é conhecer pelas causas, e a partir disso vai fazer uma crítica também à tradição que recebeu, porque eles dizem, alguns ressaltaram a causa material, outra causa formal, mas esqueceram da causa final, da causa eficiente, e ele, no entendimento dele, ele que está ali colocando essas coisas. Então, tanto o platonismo como o aristotelismo, nesse contexto clássico, seja a academia ou o liceu, vão ter uma influência enorme no mundo antigo,
né, e vai adentrar a Idade Média e mesmo no começo da modernidade. No mundo moderno, de fato, vai se estabelecer uma crítica cada vez mais intensa a esses autores, né? Mas mesmo hoje em dia nós ainda vemos a relevância, a importância de estudar o pensamento de Platão, os diálogos platônicos que chegaram até nós, e as grandes obras de Aristóteles, como a Metafísica, a Ética Nicômaco, a Política, etc., além dos seus tratados de lógica, né? Então, é inegável isso. Mas é no próprio mundo antigo, evidentemente, com o desenvolvimento do pensamento filosófico, o próprio século IV, ali né, na metade para frente, já vai aparecer, digamos assim, outro contexto, né? Nós vamos ter as chamadas escolas helenísticas, como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e outras. E aí a gente vê como essas escolas helenísticas, elas vão se posicionar, cada uma do seu modo, perante essa tradição platônica, perante essa tradição aristotélica, perante o que esses dois grandes autores disseram, e focando principalmente o aspecto ético. Então, de fato, as escolas helenísticas também ali no mundo antigo, a partir do século IV, depois do século III, vão ter uma relevância muito grande, né? Seja o epicurismo, né, a chamada filosofia do jardim, seja o estoicismo, né, chamada de estoá, filosofia do pórtico, né, como o próprio ceticismo. Cada um do seu modo, da sua maneira, vai refletir, vai discutir sobre a questão da vida feliz. O que é realmente a felicidade? Qual é o bem que nós precisamos possuir para garantir essa felicidade? E evidentemente que as concepções éticas ali de cada um vai acabar, está muito atrelada, vinculada a como se compreende, né, o conhecimento humano, o modo como ocorre o conhecimento humano e a concepção de realidade, a concepção de mundo que cada um tem. Então, a partir dessa compreensão de como o ser humano conhece, né, como que de fato essa estrutura humana, e a partir da compreensão do que é o ser, do que é a realidade, isso acaba conduzindo a um determinado tipo de discurso ético, de concepção, né? Então, se por um lado o epicurismo vai dizer que, olha, só é possível ser feliz na medida em que nós satisfazemos as necessidades básicas da natureza, né? E, portanto, vai estar muito vinculado à questão do prazer, ou seja, fugir da dor, e é no prazer que está a felicidade. Lógico, o prazer com moderação, Epicuro também vai discutir isso, e aí talvez algumas críticas que se fizeram ao epicurismo teriam que ser revistas. Então ele defende sim essa relação da felicidade com o prazer, mas com moderação para se chegar à ataraxia, que é a tranquilidade da alma, para se atingir de fato a felicidade. Os estoicos já vão entender que no fundo nós temos que ter toda uma harmonia com a natureza, seguindo a lei natural, porque parte do pressuposto que a própria realidade ela é racional. Há uma racionalidade implícita na realidade, há um logos que rege o mundo. E o ser humano participa de tudo isso com a sua razão, com uma certa dimensão do logos que está nele. Portanto, se queremos chegar à ataraxia, não é tanto uma questão de satisfazer as nossas necessidades com moderação, mas sim é a razão que deve nos comandar e não as paixões, né? E entendendo paixão aqui como perturbação da alma, né? Então, não é uma questão de extirpar as paixões, mas sim de organizá-las e ter clareza que quem tem o comando na minha vida não deve ser as paixões, deve ser a razão. E aí entra toda aquela questão da disciplina, né, e da questão das virtudes, enfim, falada tanto pelos estoicos, né, essa coisa da postura, da firmeza, para se ter uma vontade realmente firme e seguindo, deixando a razão ter esse comando, né, e aí sim se atingiria essa tranquilidade da alma. E por fim, os céticos, que no fundo não vão vincular tanto a felicidade a essa coisa de um sábio que de uma certa forma atingiu alguma verdade, né? Mas sim essa questão de que, olha, no fundo, quando nós buscamos compreender as coisas e enfrentamos as questões, o que nós encontramos é um monte de opiniões divergentes, um monte de respostas contraditórias, não temos critérios objetivos para poder saber quem é mais verdadeira e quem é falsa, e, portanto, a melhor postura seria o quê? A hipoké, a suspensão de juízo. Ou seja, eu não emito juízos, eu vou conduzir a minha vida simplesmente a partir de um
senso comum, de um senso prático, né? Sem muita pretensão de achar que eu tenho certezas absolutas, tá? E é na medida que eu exercito essa epoqué que aí eu tenho condições de atingir a ataraxia, né, e chegar à felicidade. Então veja que são perspectivas bem diferentes. É um período muito longo, ou seja, nós estamos falando ali do século VI a.C. e até o século I a.C. Tudo isso é o período antigo, que na realidade ele continua também no século I da era cristã. Porém, aí nós já estamos, vamos ver que já há pequenas mudanças ali, ou seja, com essa questão do surgimento do cristianismo, da igreja cristã, desse encontro do helenismo com o pensamento cristão, né, ou do cristianismo com o helenismo, nós vamos ver que de fato ocorrem ali algumas alterações, tanto que alguns preferem dizer que a partir do século II ou III depois de Cristo, não é tanto uma filosofia antiga que está ali, mas alguns acabam usando a terminologia de uma filosofia da antiguidade tardia. Mas isso é um outro momento, é uma outra questão, e no nosso próximo encontro eu vou dar continuidade a essa mini história da filosofia, dando aqui alguns toques, salientando essas características. Espero que você goste. Se você realmente curtiu, te ajudou, deixa aí então seu comentário, deixa aí a sua curtida, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? E como eu sempre digo, né, leia, estude. Às vezes as pessoas me perguntam: professor, mas como fazer uma vida de estudo? Sendo bem honesto, põe a bunda na cadeira, leia o livro e enfrenta o problema. Uma coisa não substitui a outra. Forte abraço, tudo de bom.